Fala, turma, tudo bom? Professor Rogério Napoleão falando. Essa é a segunda aula da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 2 do curso de redes. E devido ao feriado, essa aqui é uma aula gravada, então a aula ao vivo, a segunda aula ao vivo não acontece devido ao feriado, né? Mas para a terceira a gente volta a fazer as aulas ao vivo, interação via chat, por aí vai, né? Mas vamos tentar fazer no mesmo ritmo da aula ao vivo, que foi a 1, né? Onde nós vimos rapidamente as partes teóricas e caímos logo para as partes práticas, para estar vendo como funciona os conceitos na linguagem C. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, fiquem à vontade para perguntar para a mediação, né? Já que essa aula é gravada, vocês podem estar perguntando lá, que o Marcos também vai estar respondendo vocês. Ou se não, na próxima aula, na aula ao vivo, a gente também pode estar tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver o conceito de estrutura de repetição. Então, na aula passada, a gente acabou que viu os conceitos ali, como o que é a linguagem C, né? Como a gente pode estar desenvolvendo na linguagem C. A gente viu que existem ferramentas para desenvolver nas determinadas linguagens, são as famosas IDEs, né? E a gente optou para trabalhar aqui na disciplina o Dev C++. E a gente acabou que fez alguns códigos de entrada, outros códigos de saída ali, né? Ou seja, pegando as informações que o usuário digita ou escrevendo na tela as informações. E vimos também a questão de uma estrutura de repetição, uma estrutura de condição, onde digitava a idade do aluno, era maior ou menor que. Então essa é uma breve revisão do que foi na aula 1, e aqui na aula 2 a gente vai acabar aqui vamos aprender novos conceitos implementando na linguagem C. Revisão que eu digo é porque vocês que passaram pela disciplina de Algoritmos 1 já viram esse conceito de estrutura de repetição, né? E agora a gente vai ver na disciplina de Algoritmos 2 utilizando o conceito na linguagem C, tá? Então, como bem sabe, a gente sabe que os computadores eles são muito eficientes para realizar operações repetitivas, né? Então, se eu tiver a necessidade, por exemplo, de escrever 100 vezes na tela, eu não preciso botar 100 vezes o comando printf. A gente tem uma estrutura de repetição que possibilita fazer isso, né? E a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver, que a gente conheceu lá em Algoritmos 1, e aqui na disciplina de Programação 2 a gente vai ver também, é o nosso para, né? Se nós formos traduzir o para inglês, ele é o for, né? Então, for é a estrutura de repetição que a gente vai usar na linguagem C, que ele trabalha da mesma forma que o para faça que a gente fez lá na disciplina de Algoritmos 1, tá? Como é que a gente pode estar implementando esse para faça? Vamos fazer ali um programinha no qual a gente pode escrever 100 vezes na tela a palavra guarde, né? A gente fez isso em algoritmos, mas não vimos o resultado. A gente simplesmente fez uma estrutura de repetição ali e ficou por ali mesmo, né? Mas aqui a gente tem a possibilidade de implementar e depois botar para executar o programa, tá? Então eu tenho aqui o Dev C++ aberto, né? Eu vou criar mais uma vez com vocês do começo, tá? Então como é a segunda aula, eu vou criar um projeto do início para vocês estarem acompanhando. A partir da próxima aula, né, que é a terceira e a quarta, vocês já subentendem-se como cria um projeto. Então, eu que quero desenvolver um programa aqui na linguagem C, na ferramenta Dev C++, como eu posso estar criando? Eu gosto de trabalhar com projetos, então eu venho aqui em arquivo, novo, projeto, né? Depois que eu criei o projeto, o novo projeto, eu tenho que selecionar a opção Console Application, né? Porque a gente vai fazer um programa em C que vai abrir ali no console do MS-DOS, aquele command que aparece, aquela telinha preta que aparece, né? E depois que a gente seleciona o Console Application, eu seleciono a opção Projeto em C, né, que é a linguagem no qual a gente vai trabalhar, e aqui a gente pode botar o nome do projeto. Então, eu vou botar Aula 2, Algoritmos 2, Redes, tá?
Depois que eu fiz isso, ele vai pedir para escolher um lugar para eu salvar o meu projeto. Então, eu falei na última aula que eu gosto de salvar os meus projetos em pastas diferentes, né? Ou seja, uma pasta para cada projeto. Então, aqui ele está pedindo para salvar o projeto na pasta da aula anterior, que é a aula 1, Algoritmos 2 de redes, né? Mas eu não quero salvar aqui, eu vou criar uma pasta nova, tá? Aqui na minha área de trabalho, para ter só o conteúdo dessa aula. Então, eu vou botar aula 2, algoritmos 2 de redes. Então, eu criando uma nova pasta, eu posso selecionar essa pasta e salvar o projeto aqui dentro. E, automaticamente, ele vai abrir um código inicial aqui que a gente pode estar utilizando. Então, assim, se eu fosse desenvolver um código aqui dentro, ele iria funcionar tranquilamente, tá? Mas ele traz alguns mecanismos aqui que são dispensáveis, ou seja, a gente não tem a obrigatoriedade de estar utilizando eles neste momento. Então, só para ficar um código mais limpo, eu posso simplesmente apagar esse cara. Olha só que interessante. Rode o comentário que o Deve Ser Mais jogou aqui, ó. Rode esse programa usando o console Pauser ou adicione seu comando System Pause dentro de um looping. Esse comando que ele sugere nos adicionar é muito interessante. Vamos adicionar para ver o que acontece? Ó, se eu botar aqui System Pause, tá? Então antes de a gente ver o conceito novo, vamos ver o que o Deve Ser Mais está nos informando aqui. System Pause, tá? Vamos ver o que ele faz. Olha só, que interessante. Se eu botar para executar esse meu programa, a primeira vez que eu ponho para executar, ele vai pedir de novo a pasta que eu estou salvando o meu arquivo fonte. Então, eu vou selecionar a mesma pasta que eu criei o projeto, tá? Então, ele vai compilar e vai rodar essa informação. Eu botei para executar. Olha só o que aparece. O System Pause, aparece esse comando aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Ou seja, é um pause no programa de vocês. Então, é uma funcionalidade que pode ser necessária em determinado ponto, por exemplo, né? Vocês podem estar utilizando. É um comentário que veio ali no Deve Ser Mais, eu aproveitei para explicar para vocês. Então, depois que eu aperto qualquer tecla, ele simplesmente finaliza, né? Então, não parece fazer muito sentido. Agora, para que eu usaria um pause agora, né? Não faz nenhum sentido. Mas talvez tenha uma funcionalidade interessante para a gente usar em determinado ponto, por exemplo, tá? Então só fica isso aí guardado para estar utilizando. Na aula passada também pediram para mim como fazer números randômicos, né? Números randômicos. Então eu vou passar na aula de hoje os números randômicos também para a gente estar vendo, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer a estrutura para faça. Então, por enquanto eu vou tirar esse pause, foi só para explicar para vocês. E como é que eu posso fazer uma estrutura para faça aqui na linguagem C? Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma variável que vai ser a minha variável que vai controlar o meu para faça, né? Aquela variável que vai sendo contada, incrementada a cada vez que um looping é executado. Então, primeiro eu criei uma variável aqui vazia mesmo, não declarei nada, porque logo em seguida eu já vou declarar. Então, eu posso declarar aqui, por exemplo, o for, a variável i começa de 0. Então, aqui na linguagem C, tem um comportamento que é um pouco diferente de algoritmos. Normalmente, o nosso para faça, a gente começa de 1 lá no pseudocódigo, né? Eu poderia, na linguagem C, também começar de 1, não teria problema nenhum. Então, eu já poderia botar aqui até para nem estar dando essa explicação. Mas, por padrão, os para-faça da linguagem C e das demais linguagens de programação começa sempre do 0, né? Sempre o índice 0. Isso aí começa a fazer sentido depois quando a gente usar vetores, né? Os vetores, os índices dos vetores na linguagem C, eles começam do 0 e não do 1. Então, por isso que a gente já tem um costume de usar 0 aí no for, porque quando usar vetor já está meio que equiparado ao índice do vetor, né? Então, tem essa vantagem. Mas, se vocês quisessem botar aqui i igual a 1, funcionaria, não tem problema nenhum. Tanto que vocês poderiam começar de 5 aqui.
Então, essa variável inicial, vocês que definem quando que deve começar. Pois bem, vou continuar o nosso exemplo, depois a gente dá uma brincada aqui com esse valor de início e valor de fim. Então, depois eu digo que vai, por exemplo, rodar até 100, e depois disso eu tenho que passar a incrementação do meu i, ou seja, a que passo, né, o meu for vai estar rodando. Tem um comandinho aqui na linguagem C, que é o i++. O i++ ele é o comando que ele utiliza a informação i primeiro e depois ele faz este comando aqui, ó. Então, o i++, ele primeiro vai usar o valor de i e depois ele vai somar i, né, ou seja, a própria variável mais 1. Então, esse i++ tem este comportamento aqui dentro. E no parafaça, normalmente, a gente faz este comandinho aqui, né? Mas, só para nós entender, esse comando aqui não é algo que vocês não saibam, porque o que ele está fazendo aqui é simplesmente i mais 1, tá? I mais 1. Então, tem algumas particularidades, mas para nós que não estamos se aprofundando muito assim, não precisamos saber o seu conceito principal. Vamos focar nos conceitos principal e depois vamos ver esses conceitos mais detalhados, tá? Então aqui eu fiz um looping, um parafaça que vai começar de 0 e vai rodar até quanto? Quem respondeu 100 está errado, né? Por quê? Porque aqui é maior, não é maior igual, né? Então aqui ele vai rodar até 99. De 0 a 99 acaba que mostra 100 vezes, né? Então isso tem que ficar claro na mente. Eu estou rodando aqui de 0 a 99, porque eu estou dizendo que vai rodar enquanto i for menor que 100. Então aqui a última regra verdadeira vai ser 99. Só que quantas vezes ele imprimiu na tela? Ele vai imprimir na tela. Ele vai imprimir 100 vezes. Tá, professor, mas você acabou de falar que vai até 99. Como é que vai imprimir 100 vezes? Porque o zero aqui está participando da contagem. Então, o zero ele também vai ser escrito. Então, se nós formos pegar a quantidade de números de 0 a 99, são 100, né? Porque o zero a gente acaba que conta. Então, isso às vezes gera uma confusão de pensamento e lógica, mas vocês têm que ficar ligadinhos nisso aí, que o zero, né, é o índice zero, mas na contagem no total acaba que resulta 100, porque 99 mais um elemento, que é o zero, são 100 vezes, né? Então, eu posso escrever aqui, ó, um aguarde. Aqui é interessante eu botar uma quebra de linha, né, para ele não ficar um do lado do outro. Então eu vou rodar essa estrutura de repetição aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Então vejam, ó, aqui ele já executou o sistema, acabou que escreveu 100 vezes na tela. Aqui não, o row foi adicionando ali para baixo, né? Acabou que finalizou, mas ele escreveu por 100 vezes na tela. Então eu gostaria agora de fazer uma contagem. Então como é que eu poderia fazer? Eu poderia adicionar o próprio inteiro aqui no meu printf, né? E eu adiciono o i, né? O i é o meu índice. E vou executar este cara. Ó, e acaba que ele soma a guarde 99. Se nós formos ver o primeiro lá, né? A gente vai ver que o primeiro é o 0. Ó. Então o índice começa de 0 e vai até 99, que seriam 100 vezes o aguarde, tá? Então essa é uma estrutura de repetição que a gente já conhece, né, no lado do pseudocódigo, é o parafaça, e a gente trouxe aqui para a linguagem C. Então, outras formas de estrutura de repetição que a gente tem antes de ir mais a fundo nos exemplos, nos exercícios, né? Vamos ver todas as estruturas que tem. Então, tem o for, que a gente já viu como funciona. Depois nós temos o enquanto. Lembra do enquanto lá da disciplina de algoritmos 1, né, em pseudocódigo? O enquanto, se nós formos traduzir para inglês, né, a tradução dele é while, né? O correto em inglês é while, mas o inglês abrasileirado, aportuguesado, a gente fala while. Então, while é a nossa estrutura de repetição aqui que a gente pode utilizar na linguagem C. É uma estrutura de repetição do tipo enquanto, que a gente viu
em pseudocódigo, e ela é uma estrutura de repetição que ela está condicionada a determinada expressão para aí sim repetir ou não. Então, como é que a gente pode fazer uma estrutura enquanto aqui no meu programa? Então, eu posso fazer aqui o while, o comando while. Aqui eu vou botar, por exemplo, uma variável qualquer. Então, eu posso botar aqui uma condição qualquer, desculpa. Eu posso fazer aqui, ó, printf, aguarde, e eu posso botar uma condição aqui, por exemplo, onde eu tenho um inteiro que o valor é 0, e eu vou dizer assim, enquanto a opção for menor que 10, ele vai repetir, né? Então eu vou comentar esse for inicial primeiro, porque a gente não vai mais usar. Vou comentar, lembra o comentário lá, que é o código que ele não fica disponível para compilação. Como eu vou estar vendo o while, eu vou trabalhar só com while. Só o que acontece? Se eu botar aqui a opção 0 e a opção menor que 10 e botar para rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu for compilar esse cara, opa, faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Faltou um ponto e vírgula. Quando eu for rodar este cara aqui, o que vai acontecer? Ó, reparem que ele não para nunca, ele entrou num loop infinito. Então, olha a zica que está dando aqui no meu programa. Ele nunca mais vai finalizar. Deu um bug aqui no meu sistema. Por quê? Porque o meu enquanto é uma estrutura de repetição condicional. Então, eu estou, a partir de determinada condição, ele vai efetuando a repetição. E aqui ele está escrevendo aguarde, está lotando aqui o meu console de palavra aguarde, né? Por quê? Ele entrou num loop infinito, porque eu disse que se a opção for menor que 10, ele escreve aguarde. E eu não fiz nenhuma instrução aqui de condição para mudar o valor de opção. Então ele vai entrar no loop infinito. Agora, qual seria o mecanismo correto de eu manipular aqui no while para ele conseguir finalizar com sucesso, não entrar num loop infinito e eu não ter que matar o programa, tá? Eu posso fazer aqui que opção seja incrementado a mais 1 a cada vez que passa, né? Ou seja, ele vai passar por 9 vezes e vai escrever 9 vezes na tela. Então vamos rodar esse cara aqui agora. Ó, rodando esse cara, ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes a palavra aguarde. Ele escreveu uma do lado do outro, por quê? Porque eu não botei o /n lá no final. Então acabou que ele escreveu um do lado do outro. Então vejam, agora o meu programa finalizou com sucesso, não entrou em loop infinito, não tem nenhum problema, né? Por quê? Porque eu arrumei a condição. Então a gente pode ver que o enquanto, tanto o enquanto quanto o repita, que a gente vai ver posteriormente, né? Nós temos que manipular de forma manual, ou seja, nós temos que manipular no código o incremento, a condição que vai definir que aquela estrutura de repetição repita ou não, né? É diferente do for, porque o for ele faz o próprio controle de contagem, né? Através desse comandinho aqui do i++, a cada vez que passa ele vai incrementando aquele valor e ele acaba que finaliza. Então tem menos chance de entrar no loop infinito, né? Tem menos chance de entrar no loop infinito, porque eu tenho um controle maior. Enquanto aqui no while eu tenho que fazer esse incremento de uma forma explícita, né? Eu estou botando de forma manual esse código que faz este tratamento. Beleza. Vamos ver o outro conceito, depois a gente dá uma brincada aqui nas situações para estar vendo melhor os conceitos. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Beleza, então nós temos o while e uma outra estrutura que nós trabalhamos também na estrutura de repetição é o do while. O do while é o nosso repita, né? Então o do, na verdade, se nós for a tradução de do é algo semelhante a fazer, né? Então primeiro a gente faz e depois a gente joga uma estrutura enquanto, né? Que vai delimitar se vai repetir aquela estrutura ou não, tá? Então, o comportamento tanto do while quanto do do while, eles são muito
muito parecidos. O que que muda? O que muda é que o while pode ser que ele já pegue alguma condição que ele nem execute a primeira vez da estrutura de repetição. Por quê? Vamos supor que essa minha opção aqui fosse 11. Ó, se a minha opção fosse 11, como eu estou verificando a condição no início da repetição, ele não iria nem entrar, ele não iria nem executar este comando. Já o repita, o do while, ele obrigatoriamente primeiro executa aquele comando e depois ele faz a verificação se vai repetir novamente ou não. Então, como é que eu posso escrever um repita aqui na linguagem C, na programação? Eu posso jogar o do, tá? E aqui na linha 20, né, que é o final aqui da minha chave, eu posso jogar o while com a condição desejada. Então, eu posso botar aqui, se a opção for menor que 10, ele vai executar a repetição. Então, vejam também, outra coisa que eu não destaquei, mas eu quero destacar, é que cada estrutura de repetição também tem a chavezinha que delimita o que vai ser repetido. Então lembra que lá em pseudocódigo vocês faziam o para e o fim para, né? O para e o fim para, aqui na linguagem C, é representado pela abertura e fechamento de chave, né? Mesma coisa para o enquanto, fim, enquanto, é o mecanismo aqui de chave que também representa em while, né? Então na aula passada, na aula anterior, a gente viu muita gente questionando, tá, eu tenho que botar um segmento de chave para cada coisa? Sim, tem que botar um segmento de chave para cada coisa, porque as chaves mostram as delimitações daqueles meu bloco de código, então tem que ficar muito atento a isso. Tá? Então aqui no meu do while eu posso ter uma variável opção, tá? Onde seja 0, por exemplo, e ele vai executar um comando de escrever na tela aqui, só para a gente ver o exemplo do funcionamento. Tá? O que acontece? Vou botar diferente. Vou botar a opção 11. Tá? Opção 11. Então, pela opção 11, se eu fizesse aqui no enquanto, ele não iria rodar nenhuma vez. Vamos ver o comportamento aqui no do while. Se eu botar para executar aqui com a opção 11, reparem que ele escreveu uma vez, porque independente se aquela condição é verdadeira ou falsa, o do while sempre vai executar uma vez o bloco de código. Esse bloco sempre vai ser executado. Por quê? Porque a condição está sendo vista no final. Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia, então, se eu quisesse escrever 10 vezes na tela, poderia iniciar de 0 e botar para executar. Será? Não, né? A gente viu que vai dar o nosso tilt aqui, o nosso problema de loop infinito. Então, reparem aqui, ó, ele está no loop infinito, ele não para de escrever, ó, está enchendo o scroll aqui da minha máquina, do command, né? Por quê? Porque eu também esqueci agora de botar a estrutura condicional de cálculo ali. Então, vejam, opção mais 1, né? Eu consigo manipular a variável opção e agora acaba, vou botar uma quebra de linha aqui também agora, para ficar um pouco diferente. E se eu rodar esse cara, a gente vai ver que eu consigo daí delimitar o meu programa e finalizar com sucesso. Beleza? Então, nós vimos a utilização, claro, de forma básica, né? A forma inicial, a gente já vai praticar um pouco mais esse tipo de negócio. Nós vimos o para faça, nós vimos o enquanto e nós vimos o do while. Então, essas são funcionalidades bem interessantes de se estar trabalhando. Um outro conceito que eu quero mostrar para vocês aqui, que na verdade eu não vou fazer na prática, a gente vai fazer no exercício e a gente vai entendendo. Mas é que as estruturas de repetição, elas também podem trabalhar de forma aninhadas. O que seriam essas formas aninhadas? Seriam uma estrutura dentro da outra. Né? Então, essa estrutura dentro da outra a gente pode estar fazendo aqui com o for. Ó, for, do while. Então, veja um exemplo aqui que nós temos na apresentação. Eu utilizo for, daí dentro do for eu tenho um bloco do, que é o do while. Depois, dentro do bloco do, eu tenho um while, né? Então, a gente pode, tanto em pseudocódigo quanto na linguagem C, a gente pode começar a fazer esses mecanismos, né, de alinhamento, jogando um bloco de código dentro do outro, não necessariamente nessa ordem, for, do, while, não tem, aqui é uma exemplificação, mas poderia ser um for dentro de outro for, né? Poderia ser um while dentro do while ter um for também, ou poderia ser uma estrutura condicional dentro do for.
Então tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Sobre estrutura de repetição que a gente vai ver na aula de hoje. Ah, tá. Daí tem um item bem importante, né? Que é quando utilizar o for, quando utilizar o while e quando utilizar o do while, né? Então isso aí a gente até já viu um pseudocódigo, mas retomando um pouco aqui na disciplina de programação 2, aqui também é interessante. O for a gente pode utilizar para repetir um bloco de comando repetidamente, quando se sabe de antemão, né, quantas vezes o bloco deve ser repetido. Então, quando for isso, a gente usa o for, porque eu sei quantas vezes vai repetir. E ele já tem um mecanismo ali de incremento de forma automática, né? Fora isso, pessoal, eu me lembrei que eu tenho compromisso, eu vou pausar e vou continuar gravando essa aula em seguida, tá? Já volto aí. Voltando aqui, então, pessoal, desculpa esse cortezinho aí, então, aula gravada é vantagem, é isso, né? A gente consegue pausar, fazer o que tem que fazer e volta a retomar os estudos. Então, nós vimos aqui, estávamos vendo aqui quando utilizar o comando for, né? Quando também utilizar o while ou do while, então, quando a gente tiver uma estrutura de repetição que a gente precisa, por exemplo, ter uma condição para dizer se vai repetir ou não, a gente pode usar o while ou do while. Diferenciando que o while pode ser que não rode a primeira vez o código, e o do while sempre vai rodar a primeira vez. Então agora vamos fazer as brincadeiras lá no código com os exemplos que a gente viu, tá? Então o primeiro exercício que eu trouxe aqui para vocês é um exercício até que vai ajudar na realização do mapa de vocês, né? O que seria isso? Eu poderia, por exemplo, usar uma estrutura de repetição para, dependendo da opção selecionada, ele faz um menu, né? Ou, por exemplo, cadastrar, ou listar, ou sair, né? Que isso aí tem no mapa. Mas imagine um programa que é utilizado por exemplo, ali aqueles telemarketing que a gente liga para o 0800, daí assim, digite 1 para ver o extrato do cartão, digite 2 para a segunda via do boleto, digite 3 para não sei o quê, e 9 para falar com um dos nossos atendentes, né? Então esse mecanismo é muito fácil de se fazer aqui na linguagem C com uma estrutura de repetição. Eu vou comentando os códigos que eu vou praticando e eu vou sempre escrevendo no final o que deve ser feito. Daí depois eu posso disponibilizar esse arquivo para vocês e vocês conseguem ter todo o histórico da aula, tá? Então, como é que eu poderia fazer um menu de opções em linguagem C? Primeiro de tudo, eu precisaria ter uma opção inicial, né? Feito isso, qual seria a estrutura de repetição ideal para eu estar utilizando aqui num menu de opção? Se nós vimos ali qual cada um para usar, nós poderíamos ter chegado na conclusão que o do while seria o mais eficiente. Por quê? Porque primeiro a gente vai mostrar o menu e depois a gente vai repetir ou não aquela funcionalidade. Então vamos lá ao nosso exemplo. Então eu posso criar um do while aqui e fazer o seguinte, ó. Na verdade isso aqui eu até posso botar aqui, ó. Por exemplo, bem-vindo ao programa do telemarketing. Posso botar aqui, ó. Botar um barra N, né, para quebrar a linha corretamente. Então, eu posso fazer aqui. Digite a opção desejada. Eu vou tirar o acento e o tio, porque a gente sabe que vai dar erro, né? Na próxima aula, eu ponho os comandos ali para mostrar acento corretamente. Vamos aqui. Vamos botar consultar fatura. Opção 2. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. Opa. Ponto e vírgula. Opção 2. Segunda via de boleto. Opção 3. Consultar fatura, segunda via de boleto, pagar fatura. E eu posso botar, por exemplo, opção 4, sair.
Ó, opção 4 saiu. Aqui eu esqueci de botar o barra N em todos, para quebrar a linha, e daí ficaria um do lado do outro. Já ia ficar feio o negócio. Então vamos botar barra N. Ou seja, depois que eu fiz esse menu de opção, eu vou pedir para o usuário digitar a informação desejada. Então ele vai digitar uma informação que é do tipo inteiro, né? E essa opção vai poder ser a opção 1, 2, 3 ou 4, certo? Deixa eu ver aqui. Opa. Tá dando uma travadinha aqui, peraí. Aqui é o nosso ezinho comercial, que a gente tem que botar antes da leitura de uma variável, opção. Beleza. Então aqui eu vou fazer a leitura da opção, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma estrutura condicional para caso seja a opção 1, faça determinada coisa, caso seja a opção 2, faça outra, 3, outra, 4, 5 e por aí vai, né? Então a gente poderia usar a estrutura condicional o if, que a gente fez na aula passada, ou a gente pode usar o nosso switch case que nós vamos usar na aula de hoje para praticar um pouquinho. Então, como é que funciona o switch case? Eu posso botar, caso opção 1, faça, né? Eu posso escrever na tela aqui, ó. Vou botar um dado fictício, óbvio, né? Posso botar um dado fictício aqui. Consultando a fatura. Né? Posso fazer esse cara aqui. Claro, a gente não vai implementar a funcionalidade de fatura porque não tem nada aqui no programa que indique isso, né? E eu posso fazer as outras opções. Caso opção 2, eu posso escrever emitindo segunda via do boleto. Quebra o N, ponto e vírgula. Vamos ver, vou botar mais para baixo aqui. Vamos para a opção caso 3. Opa. Ia, botei a chave ao contrário. Caso 3. Qual foi a opção ali que eu já me esqueci? Deixa eu ver. Pagar fatura. Tá? Pagar fatura. Vamos escrever aqui. F. Pagar fatura. Já vai escrever na tela. Opa, caiu aqui, vou puxar, só um minuto. Continuando aqui. Pagando fatura. Ok. E a opção 4 é sair, então eu até posso fazer aqui um case 4 aqui, ó. Só para escrever na tela aqui, printf saindo do programa. E eu posso também criar uma opção, posso criar também uma opção default, que é o que seria a opção default? Caso não ache nenhuma das alternativas, ele vai escrever opção inválida. Digite novamente, tá? Então ele vai fazer este comandinho aqui. O break o que acontece? É um comando necessário na estrutura switch case que me indica que eu devo parar, né, e não executar as outras instruções. Então eu fiz o meu comando switch case e agora eu preciso finalizar o meu do while, que eu não botei a condição aqui, né? Eu só declarei o do lá em cima e eu não declarei o do while, né? Ou seja, aqui ó, na linha 25 eu comecei aqui e não terminei no final. Então eu posso botar uma estrutura aqui no do while que aqui no final, que é se a opção for diferente de 4, pode continuar repetindo. O que vai acontecer? Se a opção for diferente de 4, ela vai pedir sempre uma opção a ser digitada, né? Então vejam como é que vai ser o comportamento deste programa aqui.
executar, compilar e executar. Vamos ver se vai rodar sem nenhum... Opa, faltou algum problema aqui, deixa eu ver. Faltou 2 pontos aqui, ó. 2 pontos aqui no default. Acho que agora vai. Vamos compilar e executar. Vamos ver, está compilando. Ok. Então vejam, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro. Ó, bem-vindo ao programa de telemarketing. Digite a opção desejada. Ficou um espaço ali, desejada. Então, se a pessoa apertar a opção 1, o que vai acontecer? Ó, chamou aquela instrução consultando a fatura e depois que finalizou aquele consultando fatura, ele voltou para o início. Tá? Então, eu posso agora botar 2, segunda via de boleto, ele vai mostrar emitindo segunda via de boleto. Ó, ele vai mostrar na tela e vai repetir o código. Se eu digitar a opção 4, ele acaba que vai sair do programa, ó, saindo do programa e finalizou o meu programa com sucesso. Tem umas outras funcionalidades aqui. Lembra daquele System Pause? Olha só o que a gente pode fazer. Tem um comandinho que a gente executa que é para limpar a tela, que é o system.cls. Eu acho que é esse comando. Vamos ver se vai funcionar. E eu poderia fazer o seguinte, depois que digita uma opção, né, ele simplesmente pode limpar a tela. Ó, então veja, eu vou limpar uma tela para mostrar o menu, depois eu vou limpar a tela novamente para ele sair o menu e mostrar o que deve fazer. Depois disso, eu posso jogar um System Pause, para quê? Para ele ler o que está acontecendo ali e depois rodar novamente o menu. Pode não ter ficado claro aqui na lógica, mas eu vou rodar o programa e vocês vão entender, tá? Olha só o que vai acontecer com esse simples comandinho da linguagem C. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes não é CLS, às vezes é clear, tem que ver o que vai estar rodando aqui. Está compilando. Pois bem, eu acho que, vamos lá. Bem-vindo ao programa de telemarketing. Digite a opção desejada. Se eu apertar 1, ó, ele limpou a tela, saiu o menu e fez o meu programa que tinha que fazer, ó, consultando a fatura. Daí que ele poderia fazer as operações de fatura e ele deu um System Pause aqui, ó, um Enter. O que vai acontecer? Quando eu der um Enter agora, é para ele limpar a tela e mostrar o menu novamente. Ó. Ou seja, ele fica sempre navegando nas opções e no menu, ó. Então fica um sistema mais profissional, vamos dizer assim, né? Ó, saindo do programa, ele saiu. Então eu tenho que jogar um System Pause para cá. Se eu não jogar o System Pause, o que vai acontecer? Nós nem vamos ver o que está escrito, porque simplesmente ele vai voltar e vai limpar a tela lá em cima. Então, como vocês estão fazendo aí e assistindo a aula, vocês pausem esse vídeo agora e vão programar, vão fazer esse código aí na máquina de vocês. E vão testando esse comportamento do System Pause, System CLS, para entender o comportamento de como ele vai estar sendo executado. É bastante interessante. Tá? Deixa eu rodar esse cara novamente aqui, para a gente ver o comportamento. Pois bem, compilou. Então aqui, ó, consultar fatura. Vou apertar 1, ele limpa a tela, consulta a fatura, volta para o menu de novo. Agora, segunda via de boleto, ó, clico, emitindo segunda via de boleto. Limpa a tela, se eu apertar Enter, volta para o menu de novo. 3, pagar fatura. Pagando fatura, né? Limpa a tela, vou clicar Enter, fatura de novo. Se eu digitar 8, o que vai acontecer? Digito 8, ó, opção inválida, digite novamente, né? Vou apertar Enter, vai voltar para o menu. Então ele fica aqui um programa de modo console, né? Onde eu vou botando as opções e ele vai fazendo o que eu desejar. Se eu apertar 4, o que vai acontecer? Saindo do programa, pressione qualquer tecla para continuar e o programa é finalizado. Então vejam, apenas com uma estrutura de repetição escrita, né, escrita de dados na tela e leitura de dados, eu consigo fazer já um menu de opções, né, no qual esse meu programa já pode trabalhar com as diversas opções necessárias. Então, vamos supor, né,
lá na atividade mapa, querendo ou não, vocês vão precisar desse menu, porque tem uma opção lá que é para cadastrar o usuário e listar o usuário. Se clicar um, vai cadastrar o usuário. Se clicar dois, vai listar o usuário. Então, a parte do menu, vocês vão desenvolver mais ou menos neste formato aqui que eu fiz para vocês, né? Então, é bastante interessante conhecer para estar fazendo. Agora, na aula passada, surgiu uma dúvida, uma necessidade assim, professor, como é que na linguagem C eu posso criar números randômicos, né? O que seriam números randômicos? Números aleatórios para aparecer na tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra opção aqui no meu programa, tá? Vou complementar esse exemplo, que é a opção 4. A 4 já existe, né? Então eu vou ter que depois pegar a 4 e jogar para 5, né? Que é emitir número aleatório. Então aqui ele vai emitir um número aleatório. Como é que eu posso... É como se fosse um sorteio, né? Daí nesse sorteio vai acabar que vai emitir um número qualquer. Então o 4 aqui eu vou mudar para 5. Eu vou mudar para 5 aqui, tá? E aqui na linha 32 eu vou botar um /n, tá? O que aconteceu? Eu mudei meu painel de opção aqui, né? Então eu preciso mudar o quê? A minha opção lá no final, tá? E evidentemente também eu tenho que criar um novo case, né? Esse aqui passa a ser 5 e eu crio um novo case, agora o case 4, gerando números randômicos. Então eu vou botar aqui, vou jogar o System Pause, que eu vou usar ali no final, né? E tem um printf aqui, ó, sorteando um número, eu vou botar, né? Fica mais legal, em vez de jogar um número aleatório, sorteando um número. Sorteando um número. Um número. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou gerar um número aleatório. Como é que nós podemos gerar um número aleatório? Eu falei na aula passada que não era um negócio tão simples, tão rápido. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eu vou ter que usar uma nova lib aqui, que é a stdlib eu vou usar, tá? Mas eu vou precisar de uma outra biblioteca aqui, ó, para estar utilizando números randômicos, a time.h, tá? Por quê? Eu preciso usar um comando de gerar números randômicos, que é esse comando aqui, ó. É o srand. Essa função aqui, eu preciso mandar aqui, ó, uma opção time aqui dentro. Por quê? Essa opção time aqui, o objetivo é inicializar o gerador de números aleatórios com o valor da função time null. Este, por sua vez, é calculado como sendo o total de segundos passados desde 1º de janeiro de 1970 até a data atual. Por que eu faço isso? Isso aqui é um critério de randomização que eu estou jogando na linguagem C, tá? Se eu não jogar isso, toda vez que eu rodar o meu programa em C, ele sempre vai rodar os mesmos números aleatórios, então vão deixar de ser aleatórios, né? Porque cada vez que eu rodo o programa, ele gerou o número aleatório 36. Toda vez que vocês forem rodar, vai sempre rodar 36. Quando eu uso esse comandinho aqui, ó, eu estou botando um critério ali na randomização, que é a hora. Então, como a cada vez que vocês acessar o programa vai ser uma hora diferente, né, ele vai usar isso como parâmetro inicial e aquele número randômico nunca mais vai ser o mesmo, tá? Lembrando que isso aqui, essa randomização é um extra, tá? Então, assim, quem não está entendendo, tá, não se preocupe que não faz parte da disciplina dos conceitos necessários para estar resolvendo as atividades e os mapas, mas é uma curiosidade a se aprender a estar trabalhando, tá? Depois disso, a gente pode fazer mostrar o número randômico. Como é que nós podemos mostrar? Deixa eu botar lá no emitir número aleatório, né? Deixa eu chegar aqui para baixo, mais um pouquinho, peraí. Opa, desceu demais. Sorteando o número. Aqui, então, eu vou sortear um número. Como é que eu faço para escrever um número randômico na tela? Eu posso simplesmente usar o printf, né, para escrever na tela. O número que eu quero vai ser do tipo inteiro, tá, que eu vou adicionar.
E eu vou jogar a função seguinte aqui, ó. Rand, que é a função randômica, mod 100. O que isso aqui significa? Significa que eu vou gerar um número randômico de 0 a 100, tá? Então, este %100 me faz dizer o limite de número randômico que eu desejo. Ah, se eu quiser de 0 a 1000, basta jogar um 1000 aqui em vez do 100. Ah, se eu quero de 0 a 10, então basta jogar o 10. Ah, eu quero de 0 a 50, basta trocar o 100 para 50. Então vamos ver se esse cara agora vai escrever o número randômico na tela. Deixa eu executar esse cara e a gente vai ver essa opção. Vamos executar este cara aqui. Está um pouquinho demorado aqui, né, para estar executando, mas vamos lá. Está abrindo o programa na tela. Opa, caiu, peraí. Então, pessoal, aqui agora executou o meu programa, né? Eu vou executar o menu. Então, vamos escolher a opção 4, emitir número aleatório. Vamos ver se vai funcionar. 4. Ó, sorteando o número. Sorteou o 62. Faltou quebrar a linha. Vamos arrumar esse cara. Mas peraí, antes vamos ver se vai funcionar. Gerou 62, vamos ver qual vai emitir agora. 18, funcionou. Só falta quebrar a linha. Deixa eu quebrar a linha aqui. Então reparem que ele criou 62 e 18, né? Quando eu botar para compilar novamente, ele vai criar outro número, porque aquele sRand time lá no começo, ele acabou que mudou, né? Então, se apertar 4, ó, sorteando o número 92, posso sortear outro, 63, né? Ele vai mudando. Então, o nosso random funcionou, tá? Agora eu quero escrever números aleatórios de 1 a 10, tá? O que eu posso fazer? Posso utilizar uma estrutura de repetição. Como é que eu posso fazer aqui? Uma estrutura, um número aleatório de 1 a 10, eu posso usar um for aqui para a gente manipular, tá? Só deixa eu destravar aqui. Então, eu vou declarar aqui uma variável i para fazer o meu for, e eu posso meu i igual a 0, i menor que 10, incremento i mais mais, né? E aqui a gente pode estar escrevendo aqui na tela também números randômicos, ó. Posso botar um espacinho e rand. Eu posso usar de rand até 10, né? Números apenas até 10. Então aqui vamos supor, né? Sorteando o número, vai sortear ali e vou botar uma outra opção aqui, ó. Escrevendo números randômicos até 10. Opa. Até 10. Então aqui vai ficar meio confuso, né? O for vai até 10 e números randômicos. Vamos ver qual vai ser o comportamento aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui no final. Beleza, vamos executar esse cara aqui. Já vai ajustar, já vai rodar. Vamos ver o resultado. Tá abrindo aqui, só um minuto. Voltamos aqui, tá dando uma picotada agora no final, vocês vão acabar que não vão nem perceber, né? Que já corta, já volta, mas aqui para mim tá falhando. Então vamos emitir um número aleatório ali, vou digitar a opção 4. Então vejam, ó, sorteando números, escrevendo números randômicos de até 10. Então, ó, 2, 9, 9, 8, 9, 5, 5, 0, 3. Então reparem que o randômico ele também repete números, né? Então, se não quiser repetir, teria que fazer ali um critério de não repetição. Faltou o /n ali para concluir, deixa eu sair aqui. Opa, 5 para sair, né? Deixa eu sair, finalizar. Faltou um /n aqui.
e faltou um barra N depois aqui, ó. Um barra N isolado, vamos dizer aqui, para quebrar a linha, para ele ficar zerado. Então vamos executar este cara aqui agora. Vamos digitar a opção 4. Opção 4. Ó, então, sorteando o número 88, escrevendo números randômicos até 10, 270, 879, 474. Ele vai gerando conforme a necessidade, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje gravada aí, nós vimos sobre estrutura de repetição. Conseguimos utilizar a estrutura de repetição para fazer um menu de opções aí, vai auxiliar na atividade mapa. Vimos também como faz números randômicos ali, um plus ali na nossa disciplina, né? Não é nenhum critério para atividade, mas sim para a vida de vocês, para o aprendizado, né? E desejo a vocês uma boa semana e até semana que vem novamente com a aula ao vivo. Um abraço, tchau, tchau.